Olá pessoal, família de Deus, estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus. E mais uma vez o Senhor nos leva, dentro da sua Palavra, trazendo como fundamento, adentrarmos no livro de Hebreus. Eu queria começar falando de quem são os Hebreus. Hebreus iniciou lá na terra de Ur, quando Deus resolveu chamar Abrão, com a sua família, tirando assim da sua parentela, na terra da Mesopotâmia, para ir até a terra da Palestina, hoje, atualmente, e na época se dava por nome de Canaã. E ali ele precisou atravessar o rio Eufrates, onde quando eles chegaram lá, ainda como um grupo de nômades, apenas uns pastores desconhecidos, vivendo assim em tribos, foram dado o nome a eles de Hebreus, que por sua vez quer dizer aqueles que vieram do outro lado do rio, ou até mesmo atravessadores de rios. E ali começou a história dos Hebreus. Isso surgiu no coração de Deus, não apenas para que fosse colocado num contexto histórico ou geográfico da história mundial, mas Deus tinha um plano espiritual e todo especial para aquele povo, liderado ali, por sua vez, por Abraão. E nessas circunstâncias estabeleceu ali aquela tribo por cerca de 3.000 anos. 3 séculos se passaram e aquele povo foram passando de geração em geração, onde se deu por Abraão, posteriormente Isaac e posteriormente Jacó, onde também tinha o nome de Israel. E por isso surgiu o nome daquele povo de israelita. Após passarem todo esse tempo naquela terra chamada ali de Canaã, que era uma faixa de terra que ficava ao lado do rio Jordão, deu-se uma grande seca e ele precisou se deslocar com toda a sua tribo para o Egito, para assim buscarem abrigo e também uma melhor condição de vida. E passaram-se ali 400 anos esse povo vivendo no Egito, onde foi notado por Faraó e ali tomado por meio de uma grande escravidão. E Deus precisou mais uma vez intervir no meio desse povo, agora através do líder Moisés, arrancando com mão forte da escravidão do Egito. Muito bem, mas nós não estamos aqui apenas para falar de Hebreus num contexto histórico, pois tem muito mais no coração de Deus ao se falar desse povo do que apenas um conhecimento intelectual, histórico ou até mesmo humano do que se diz respeito a essa gente, a esse povo que Deus pôs o seu coração neles. O termo hebreu, em sua origem, não queria determinar apenas uma etnia, ou até mesmo uma raça. Seu significado original se refere, sobretudo, a uma condição social. Tendo essa perspectiva, devemos considerar hebreu todos aqueles que estão fora da margem de uma determinada conjuntura social. Mas o Hebreus em que a Bíblia relata é muito mais profundo do que apenas esse contexto superficial em que a história relata sobre ele acerca daquilo que seria uma nação posteriormente formada pelos desígnios de Deus. Esse povo ainda quando estava no Egito, sobre a escravidão de Faraó, Deus pôde ouvir o seu clamor. Isso está contido em Êxodo capítulo 3 e no versículo 7, onde diz: Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Mas não podemos ficar falando apenas de Hebreus nesse contexto histórico. Vamos adentrar então naquilo que é mais importante para Deus, que é falando do livro de Hebreus num contexto espiritual. Hebreus aponta para 7 glórias do Filho de Deus, Jesus Cristo.
e fala também de 5 exortações, onde na verdade todo o livro de Hebreus aponta para uma só palavra, que é a palavra de exortação. E isso se dá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 22, onde diz da seguinte maneira: Amados irmãos, rogo-vos igualmente que suporteis bem esta minha palavra de exortação, porquanto vos escrevi de forma resumida. Então nós vemos que este livro de Hebreus, onde o Senhor mantém oculto assim o seu autor, para que nele fosse atribuída a autoria do Espírito Santo, fala de que toda a palavra de Hebreus se resume em uma só palavra, quando ele fala aqui no singular, para que suporteis bem esta minha palavra. Então, os 13 capítulos de Hebreus se resumem em uma só palavra, e esta palavra, por sua vez, é exortação. Esta palavra exortação, do original, que é parakaleo, ou paracleses, tem 2 vertentes no seu significado. Por um lado, ela traz uma advertência. Por outro lado, ela fala de consolo e encorajamento. Por esta razão, o livro de Hebreus nos apresenta uma só palavra. É a palavra de exortação. E esta palavra, o Senhor quis que fosse dividida em 5 partes, que gostaríamos de falar a partir de agora. Essas 5 partes são 5 exortações que está contido no livro de Hebreus. Então, neste momento, nós começamos a falar da primeira exortação que está neste livro, que tem como tema tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3, nós vemos da seguinte maneira: Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Essa tão grande salvação não fala apenas do homem ser salvo do inferno, mas ela aponta para uma carreira ou um crescimento, até mesmo um amadurecimento, do qual levará o homem de Cristo no novo nascimento até Cristo na vinda para reinar com ele no milênio. Então ela fala de regeneração do espírito do homem, da transformação da alma e da glorificação do corpo do homem. Ou seja, é uma plena salvação, é uma salvação completa, total. Mas para isso precisamos nos importar com a palavra, com o falar do Filho nesses últimos dias. Pois, neste mesmo livro, ele começa escrevendo que no passado foi falado de muitas maneiras através dos profetas aos nossos pais. Mas nesses últimos dias, ele nos falou através do Filho. Então é para este falar que nós devemos estar atentos nesses últimos dias, para que possamos assim entender qual é a vontade de Deus através do livro de Hebreus em nossas vidas, para não nos desviarmos e nos colocar assim o nosso coração apenas nas coisas exteriores, nas coisas materiais, tipo, nosso coração está no campo, nosso coração está nos negócios, o nosso coração está apenas nos nossos planos, na nossa carreira, até mesmo eu diria que profissional, e assim nos desviarmos daquilo que seria o mais importante para nós, que é o desenvolvimento desta tão grande salvação. Porque se nós não atentarmos para esta palavra, nós podemos assim nos desviar dela, e ao invés de estar olhando para o tão grande Salvador, ou até mesmo com o nosso coração atento na tão grande salvação, nós vamos assim nos desviar desta palavra. Então essa exortação nos apresenta um perigo de perdermos
a tão grande salvação. E este perigo eu queria apresentar para vocês neste momento, que fala de quê? De nos desviar ou até mesmo negligenciar a palavra de Deus, ou a tão grande salvação. Não dá importância à palavra, e o resultado seria que nós vamos assim nos distanciar daquilo que seria a vontade de Deus para nós, dentro dessa palavra de ser tão grande salvação. Então, a palavra nos apresenta como o primeiro perigo, seria como algo que escapa da mente. Nós podemos assim ouvir a palavra, compreender a palavra, mas logo que nós ouvimos e compreendemos esta palavra, nós nos esquecemos. E este é o primeiro perigo apontado para nós perdermos, deixarmos de reter assim a tão grande salvação. Então, por isso nós precisamos estar atentos no falar do Filho esses dias acerca do que seria a tão grande salvação. Mas ainda nos apresenta como o segundo perigo, como se nós fôssemos um vaso, uma vasilha que estivesse furada. E esta vasilha ela tem até capacidade de ir até uma fonte e enchê-la de água, pois ela também tem a capacidade de não só encher, como transbordar. Mas o que acontece? Quando voltamos para casa, daí 30 metros adiante, e essa vasilha já se encontra totalmente vazia. Por quê? Porque não reteve assim a palavra de Deus. E por conta disso, o balde ficou vazio. Este é o sentido que o Espírito Santo usa para a palavra desviar ou negligenciar a palavra de Deus. E ele ainda traz como outro exemplo, um terceiro, é como se o homem se colocasse como um barco à deriva, e no meio do oceano. E assim ele não teria nem direção e nem rumo. É como um anau no meio do oceano. E quantos cristãos hoje estão nessa condição? Estão ainda por sobre as águas, mas ele não tem direção. A palavra não dá o norte para a vida dele, e nem a palavra tem direção sobre a vida dele, e nem tampouco dá um rumo para aquilo que ele venha querer ou poder fazer. Então nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Nós temos que nos apegar a esta palavra e não apenas deixá-la pura como ela vem, ou seja, letras em papel branco. Essa palavra ela precisa ser amalgamada ou misturada com uma substância que o próprio Deus colocou em nós quando nos chamou para atravessarmos rios, vencermos circunstâncias, através desse chamamento do Senhor para nós, para sermos igreja de Deus. Essa substância Ele colocou dentro de nós e o nome dela é fé. Então, a palavra de Deus misturada à fé é o que vai dar a consistência para formar em nós o desenvolvimento da tão grande salvação. Temos que pegar esta palavra e misturar ela à fé. A fé, não apenas aquela fé que nós conhecemos religiosamente ou culturalmente, aquela fé que cura, aquela fé que salva, aquela fé que traz prosperidade, aquela fé que traz todo tipo de vantagem ou benefício apenas para o homem. Não é esse tipo de fé que precisa ser misturado ou amalgamado à fé, à palavra que o Senhor está nos falando esses dias. Essa fé, a palavra de Deus aponta para uma fé diferenciada, para uma fé, na verdade, que agrada a Deus. E a fé que agrada a Deus, por sua vez, é uma fé que não visa o meu benefício, nem tampouco me tem como a centralidade. Mas a fé que agrada a Deus é a fé que Cristo é a primazia, e dele é toda a vontade de ser agradado e de ser servido. E a palavra de Deus aponta ainda no livro de Hebreus, no capítulo 11,
E no versículo 6 que diz que, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o livro de Hebreus busca em nós, na verdade, que nós venhamos alcançar essa fé. Por isso que é uma carreira, é um crescimento. O livro de Hebreus aponta para uma ruiostesia, aquele segmento em que nós, ao nascermos de novo, somos bebês, mas não vamos ficar bebês espirituais todo o tempo. Precisamos passar por um nível de crescimento. E Hebreus apresenta para nós, assim, o desenvolvimento da tão grande salvação. Uma vez que nós somos salvos, o Senhor, Ele já regenera o nosso espírito. Mas temos que passar ainda por alguns rios para que a nossa alma ela possa ser, assim, totalmente transformada e possamos, naquele grande dia, o dia do Senhor, receber uma coroação para a glorificação do nosso corpo e da nossa carne. Então devemos misturar esta palavra com fé, para não nos desviarmos dela, correndo o risco de perder assim a tão grande salvação. Eu espero que esta palavra tenha e possa ajudar você neste chamamento que o Senhor fez a cada um de vocês para participar desta tão grande salvação, que ela não finaliza apenas com o livramento do homem do inferno, mas ela leva o homem de Cristo a Cristo. Do Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, ao Cristo que virá nos coroar e nos tomar para si como noiva pura, santa e imaculada. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.